Olá, começando mais um dia aqui em Madrid. Estamos na Praça Maior, ou Plaça Maior. Toda cidade da Espanha que se preze tem uma Praça Maior. Na Praça Maior é onde acontecia todos os acontecimentos das cidades antigas da Espanha. Hoje em dia, nem sempre ela é a praça principal, mas ainda continua sendo muito importante. Então, vocês vão ver ao longo da viagem que até as pequenas cidades possuem uma Praça Maior. E na Praça Maior é onde a cidade tinha a sua vida mesmo acontecendo, né? Tinha os mercados, parte de negociação, a parte de, entre aspas, prefeituras da época, ou a parte dos monarcas e etc. Os discursos políticos também, revoltas, tudo acontecia na Praça Maior. E acontece ainda, né? Muitas coisas. Nesse momento ainda tem aqui o mercado de Natal. E lá atrás nós temos a Casa de la Panadería. No início ela era uma padaria para os reis e depois ela foi se convertendo, virou biblioteca, virou instituto de cultura e etc. E hoje em dia ainda tem alguns escritórios da prefeitura nesta casa. Sempre que nós viajamos, nós tentamos achar temas que são importantes para a cidade ou que aconteceram na cidade, para a gente buscar os pontos importantes desse tema, porque aí a gente acaba visitando lugares que os turistas normalmente não vão, porque são coisas que do ponto de vista visual às vezes não é tão interessante, mas que tem muita história por trás daquilo. E um dos temas que nos interessou aqui é o tema da Inquisição, já que a Inquisição espanhola durou séculos e foi muito sanguinária, né? E aqui na Praça Maior acontecia as grandes execuções da Inquisição. Existiam vários lugares onde eles queimavam as pessoas na Inquisição, e aqui era um desses lugares. Mas nesses lugares, assim como a Praça Maior, só as pessoas importantes eram queimadas, para servir de exemplo para as outras pessoas. Quando eram pessoas assim do povo, pessoas comuns, eles já julgavam lá dentro da cadeia mesmo e faziam toda a execução por lá, a portas fechadas às vezes. Ou então no exemplo da Rua das Três Cruzes. Ou então queimavam as pessoas assim na própria rua ali, onde a pessoa morava e etc. Quando eles traziam para a Praça Maior, era porque era alguém importante na sociedade que era para servir de exemplo. E se vocês vierem aqui na Praça Maior, é muito interessante que tem esses postes de luz. E nos postes de luz tem aqui cenas que aconteceram na Praça Maior. Então aqui as touradas, em 1619 aconteciam touradas aqui na Praça Maior. Aqui é um mapa da Praça Maior. Aqui mostrando os discursos, né, que aconteciam aqui na Praça Maior, ou acontecem. Os carnavais. Carnaval também acontece aqui na Praça Maior, né? Então aqui tem cenas do carnaval. E aqui nós temos cenas da Inquisição, né? A pessoa ali sendo enforcada, a outra ali sendo julgada, os ajusticiamentos, né? Os julgamentos aconteciam aqui na Praça Maior. Ainda temos aqui o arquiteto da Praça Maior, Juan de Villanueva. Juan de Villanueva. E um incêndio importante que a praça teve em 1790. Essa praça sofreu 3 incêndios grandes, né? 1630 e poucos, depois 1670, e depois o último grande incêndio foi este de 1790, que está aqui retratado. Então é muito interessante os postes de luz que contam um pouquinho da história da Praça Maior. É interessante notar aqui na Praça Maior a disposição dela, né? Geralmente são praças em formato retangular, a entrada sempre
por arcos. Por onde você olha, você encontra edificações em volta. É uma praça fechada. E pertinho da Praça Maior, quase do lado, nós temos o Palácio Santa Cruz. Na verdade, esse palácio já foi a cadeia da coroa, né? Aqui ficavam presos as pessoas condenadas pela coroa. O palácio foi construído em 1629, é um palácio barroco, e em 1767 ele se converteu de cadeia para o Palácio Santa Cruz. O nome Santa Cruz é porque tinha uma igreja aqui perto que se chamava Igreja de Santa Cruz. O palácio hoje é o Ministério das Relações Exteriores, e aqui que Madrid aderiu à União Europeia em 1985. Para vocês terem uma ideia como o palácio é bem pertinho da Praça Maior, ó, vou dar uma viradinha e ó, a entrada para a Praça Maior já está logo ali. Então esse palácio serviu para a coroa, tanto a corte ficava aqui nesse palácio, quanto a cadeia também ficava nesse palácio. Em 1791 teve um grande incêndio que destruiu praticamente todo o palácio. A única coisa que restou foi a fachada. Então o que vocês estão vendo aqui, o que tem de original é apenas a fachada. A Espanha teve uma inquisição muito forte. Começou com os reis católicos ali no final do século XV, e foi uma inquisição assim muito sanguinária. E por todas as cidades, inclusive Madrid, você acha vestígios dessa inquisição. Essa rua aqui, por exemplo, é a Rua das Três Cruzes, Calle de las Tres Cruces, que se chama assim porque aqui justamente foram queimados 2 homens e uma mulher na Inquisição, e colocaram aqui 3 cruzes, e aí ficou conhecida como Rua das Três Cruzes. Mas ao longo da viagem vão ver que tem muita coisa ainda, muitos vestígios da Inquisição, tanto em Madrid quanto em outras cidades da Espanha. E quem eram as pessoas que eram condenadas, né? Geralmente judeus. Eram judeus, ciganos, muçulmanos, mulheres e até próprios sacerdotes, às vezes da igreja, que não concordavam com eles, que estavam fazendo oposição. Engana-se quem acha que quem era queimado eram realmente os hereges, né? Principalmente os judeus foram muito queimados para pegar os seus bens, que os judeus eram ricos, né? E para que a coroa ficasse com os bens de alguns judeus, eles acusavam de heresia justamente para matar os judeus e ficar com seus bens. Isso quando não foram expulsos. E seguindo pela Madrid medieval, logo abaixo da Praça de la Vila temos a Praça de la Cruz Verde. Bom, mas cadê a Cruz Verde? A cruz sumiu, né? O tempo estragou ela em 1860, por aí. Era uma cruz pintada de verde. E nesse local, bem ali onde existe uma fonte hoje, eram feitas torturas e execuções da Inquisição Espanhola. E aí, em 1850, resolveram substituir a cruz por essa fonte que servia de água para a cidade. Pelo jeito, o histórico aqui deste local não é lá muito bom. Já aconteceram inquisições aqui, e em 1992 o grupo separatista basco ETA cometeu um atentado exatamente aqui, com um carro-bomba que explodiu, matando muitas pessoas. E agora chegamos em mais um ponto de interesse da nossa rota da Inquisição. O prédio aqui atrás da gente, que hoje é um asilo municipal, já foi uma cadeia para sacerdotes que tivessem cometido crimes comuns. E também foi usado pela Inquisição para prender pessoas condenadas pela Inquisição. O prédio está bastante reformado, mas dá para ter uma ideia. Nós não vamos entrar, mas dizem que você desce e a parte da cadeia era embaixo.
E tá vendo que tem uns buraquinhos aqui nessa parede aqui, ó. Tem uns buraquinhos que eram nesses buracos o único ponto de luz e respirador que as celas tinham pelo lado de fora. E continuando o nosso passeio pela Inquisição de Madrid, estamos agora na Rua da Cruz Verde. Não confundir com a Praça da Cruz Verde que a gente mostrou antes. E apesar das duas terem o mesmo nome, elas ficam uma distante da outra. Essa aqui está no bairro da Universidade. Então por que o mesmo nome? Porque a Cruz Verde era o símbolo da Inquisição Espanhola. E onde tinha uma cruz verde era porque ali tinha fogueira da Inquisição Espanhola. E aqui nessa rua então se torturou e se queimou muitas pessoas durante a Inquisição. E bem pertinho da Rua da Cruz Verde temos a Rua do Marquês de Santana, que é outro ponto onde eles queimavam as pessoas na Inquisição. Mas aqui tem uma história curiosa. Tinha um rapaz que era um coroinha, dizem que era um rapaz bonito e tal, e as meninas que eram noviças, né, começaram a ficar tentadas pelo rapaz e denunciaram o rapaz para a Inquisição, dizendo que o diabo estava tentando elas, as freirinhas. E por conta disso a Inquisição resolveu condenar o rapaz e queimar ele aqui na fogueira, porque as freirinhas estavam animadinhas, vamos dizer assim. Enfeitiçadas por ele. E agora, dando uma descansadinha aqui, porque já andamos muitos quilômetros hoje, estamos aqui na Praça Santo Domingo. Essa praça aqui, que tem seu nome porque aqui havia um monastério chamado de Santo Domingo. Ele foi demolido em 1869 e aí o nome ficou para a praça. Mas o que interessa aqui não é bem a praça, e sim aquele prédio que tem aqui atrás, onde tem um hotel. E do lado do prédio existe uma rua que hoje se chama Rua Isabel a Católica, mas que na época se chamava Rua da Inquisição, porque esse prédio e todos os prédios em volta faziam parte do primeiro tribunal de Inquisição da Espanha. Então aqui eram julgados as primeiras pessoas condenadas pela Inquisição, e aqui também ficava no seu sótão os primeiros presos da Inquisição. Hoje em dia é um hotel, provavelmente as pessoas ficam lá no terraço, tomando seu banho, etc. E nem imagino tudo que já aconteceu nesse edifício. A Praça Santo Domingo, neste momento, está sendo reformada e é um local de muito movimento, com muitos bares, restaurantes, hotéis, cafés. Então, creio que dos turistas, pouca gente sabe que aqui era um grande tribunal em que se decidia se as pessoas iam viver ou morrer. Bom, pessoal, estamos a 200 metros do local onde estávamos, lá naquela praça onde nós mostramos aquele hotel para vocês, aquele prédio onde começou a Inquisição aqui na Espanha. Isso no ano de 1478. O Tribunal da Inquisição foi transferido para cá tempos depois, e aqui terminou todo esse processo que durou quase 400 anos aqui na Espanha. Conforme a Maquela explicou, este prédio foi o último tribunal da Inquisição, que terminou em 1838. Como falamos anteriormente, os judeus foram os mais atingidos pela Inquisição, não apenas porque os reis católicos queriam impedir a sua religião, mas porque eles eram ricos e, quando eram condenados, todos os seus bens eram divididos entre a igreja e a coroa. A maluquice disso tudo, se é que queimar as pessoas na fogueira não for o suficiente, é que os judeus ajudaram a Isabel a conquistar o seu trono, financiaram várias vezes suas guerras, e inclusive os seus principais assessores e seu médico eram judeus.
Mas mesmo assim, ela atraiu o povo judeu, forçando eles a utilizar o distintivo na roupa que indicasse que eram judeus, implantou a Inquisição para persegui-los e finalmente expulsou todos os judeus da Espanha em 31 de março de 1492, obrigando que fossem embora sem nada, deixando todos os seus bens para trás. E assim encerramos a nossa história de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, pois ainda tem muita história de Madrid e da Espanha. Até!